Amém. Glória a Deus, queridos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. O Senhor já tem nos abençoado com esse louvor, já tem nos abençoado neste culto. E eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente por causa da palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Quando eu estava preparando a palavra, para pregar no culto das mulheres, que a pastora tinha me chamado, me comissionado para pregar. E eu estava preparando a palavra e, de repente, uma abençoada mandou uma mensagem para mim, falando assim: Fran, já que você vai pregar hoje, que tal você fazer aquela maquiagem? Eu pensei, eu não me maqueio, eu só me maquiei profissionalmente, assim, só uma vez na vida, que foi para casar. E aí o resto, só uma base, batonzinho, tá de boa, E aí eu falei, aí meu coração ardeu. Por quê? Porque eu estava em propósito com Deus e eu estava pedindo a Deus: Senhor, me dá ousadia. Senhor, eu quero ser ousada. E eu estava pedindo a Deus: Senhor, me dá ousadia, me dá ousadia. E aí quando ela mandou essa mensagem, eu falei, meu coração ardeu. Eu falei, nossa, é muito ousado, não é não? Aí eu virei para o Saulo, falei, Saulo, é muito ousado, não é não? Eu chegar lá maquiada, o povo nunca me viu maquiada, nem eu me vi maquiada direito, que já tem tanto tempo que eu não me lembro mais. Eu falei, não, isso pode... Aí aquilo ficou no meu coração, aquela coisa toda. E a abençoada, sabe aquela pessoa que, puxa, fica toda hora mandando mensagem? Eu falei, irmã, fica quieta. E eu não tive coragem, Eu dei uma desculpa aqui, outra ali e saí fora. E eu falei assim para Deus, Senhor... E na hora que eu falei para Saulo, assim na varanda, eu falei, Saulo, é muito ousado, não é não? Aí veio no meu coração a resposta, e tu está pedindo o quê? Você não está pedindo para ser ousada? Se você não é ousada nas pequenas coisas do dia a dia, como que tu quer ser nas grandes? E aquele dia eu me emocionei muito na presença de Deus, chorei, falei, Senhor, é verdade. Se a gente não é ousado numa coisinha pequena, como a gente quer ser ousado nas coisas grandes? Não é verdade, queridos? E aí Deus colocou essa palavra no meu coração: ousadia para avançar. E quando Deus estava falando comigo, Deus falou o seguinte: eu não estou preocupada de você dizer sim ou não para maquiagem, porque eu não me importo com o que você põe no rosto. Eu estou preocupado é o porquê você disse não. Sabe por quê, queridos? Nós não ousamos porque nós temos uma mentalidade que está acostumada a se programar e funcionar sempre de uma forma. Então nós gostamos de ficar sempre na nossa zona de conforto e nós não somos ousados. Vir aqui pregar, que já deixa a gente meio tenso, do jeito como eu estou acostumada é uma coisa, agora vir maquiada é outra coisa. Talvez para algumas aqui isso não é nada. Aí em casa ainda tinha uma que ficava falando, ai mãe, mas para ser ousado mesmo, você tem que colocar cílios. Eu, cala a boca. A Sara, você tem que colocar cílios. Eu falei, Sara, fica quieta, filha. Mas nesta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é ousadia para avançar, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esta noite? Espera aí, gente, que saiu aqui. Foi. Ousadia para avançar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 1, versículos 6 e 9. Versículos 6 ao 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Que diz assim... Todos já abriram, amém? Diz assim... Tá. É Timóteo, 2 Timóteo 1, 6 ao 9. Diz assim, a minha versão aqui é atualizada. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, pratica comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus.
que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Vamos orar a Deus? Pai, nós te louvamos por esta noite. Pai, que esta palavra venha despertar em nós a ousadia, porque a fé precisa de coragem para ser praticada. Senhor, que Tu venhas colocar em nós a Tua palavra, daquilo que Tu tens para falar nesta noite, e usa-nos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, a palavra de Deus nos diz no versículo 7, porque Deus não tem nos dado espírito de quê? Temor. Algumas versões, covardia, né? Que fala sobre de você ser covarde, de você ter medo, mas de amor, de poder e moderação. Aqui quando fala espírito de covardia, não está somente falando de um sentimento, de uma coisa que a gente sente e que passa, mas de uma coisa que pode ficar constante na tua vida, um espírito, sabe? Então aqui está falando não só desse sentimento, mas de um espírito que oprime e que entrou na humanidade através do pecado. A palavra de Deus nos diz que Adão, quando ele pecou, ele teve medo porque estava nu. Será que antes dele ter pecado, ele tinha a sensação de medo? Ele tinha essa sensação de apavoramento? Será que ele tinha essa sensação de receio, de temor? Não. Mas por causa do pecado, ele temeu e ele se escondeu porque ele viu que ele estava nu. Então o medo, ele entra na humanidade. E talvez aqui nesta noite você tenha entrado por essas portas. Você tenha entrado com seu coração assaltado de medo, de preocupação, de receio, talvez por algo que você ouviu, por algum diagnóstico, pelas contas que você tem que pagar essa semana, pela situação no seu casamento, por alguma palavra ou algum decreto que você recebeu, talvez pelo seu trabalho que você está com medo de perder, talvez você tenha adentrado essas portas com seu coração sequestrado de medo, sequestrado de temor, de apavoramento. Mas nós não podemos pensar será que sentir medo é errado? Será que sentir esse temor é errado? Eu tenho certeza que durante a sua vida você já teve medo. E eu acredito que você vai ter outros medos no decorrer da sua vida, porque o medo adentrou na humanidade e faz parte. Nós temos esse receio, esse temor. Então não é certo a gente pensar se é certo ter medo ou não. O que nós temos que pensar é o que eu faço com ele quando ele vem. Como eu me apresento ou como eu me comporto quando eu estou diante de um medo. O medo vai sobressair sobre a tua vida, ela vai vir sobre a tua vida. Ele sobrevém sobre a tua vida. Mas o que você faz a partir desse medo que você está sentindo? O que você faz quando você está com medo de perder o emprego? O que você faz quando uma crise adentra dentro da tua casa, uma crise financeira? O que você faz quando você vai ao médico e você recebe um diagnóstico de uma doença ou de algo que vai doer muito na sua pele e também na família? O que você faz? Sentir o medo, o temor não é errado. Mas a forma como nós nos comportamos diante dele é que vai dizer quem você é em Deus. Porque o medo entrou na humanidade, mas Deus nunca saiu da humanidade. Então nós precisamos entender que nós precisamos saber como nos comportamos diante do medo. O versículo que nós lemos, Paulo, ele está encorajando as pessoas a serem o quê? Covardes? Não. Ele está falando, Deus não te deu espírito de covardia. E olha como que é interessante a gente pensar, Paulo estava preso naquele dia. Paulo estava preso em Roma, um encarcerado, como ele mesmo diz. E ele poderia estar passando uma situação de medo, sabendo que os seus dias estavam próximos para terminar, um coração cheio de temor, de receio. Mas ali ele fala, Deus não
nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio, moderação. Ele estava encarcerado. Ele poderia estar com o coração dele sequestrado de medo, cheio de medo. Mas ali ele dá uma palavra de encorajamento. Deus não nos deu. E talvez ele estivesse como Davi no Salmo 53:3, que diz assim, na versão revista atualizada, ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Na NVI diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Talvez Paulo estivesse nesse versículo. Quando o medo vem, eu confio. Davi, quando escreveu esse versículo de Salmo 56, ele estava escrevendo como um resultado de uma peleja, de uma situação que ele teve em Gate com os filisteus. Ou seja, quando eu tiver medo, eu vou confiar. Porque vocês acham que o guerreiro, ele está sempre com coragem? Não! Ele às vezes está com medo, mas ele vai. E Davi era aquele que ia na coragem do Senhor. Então ele diz: quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Então o que eu quero te dizer nessa noite, primeiramente, é dizer que o medo, ele pode bater na tua porta. O receio pode bater na tua porta, mas nós temos que saber lidar com ele. Assim como Paulo estava agindo, também Davi nos ensina sobre isso. E nós precisamos entender que ter esse receio ou estar numa situação que te deixa inseguro ou que te deixa preocupado, vários homens na vida estiveram. E nós vamos dizer alguns aqui, por exemplo, de pessoas que foram ousadas, né? Porque quando eu estava fazendo a palavra, eu ia colocar coragem para avançar. Mas eu pensei, a ousadia dá uma sensação de algo mais do que coragem. Sabe, algo que você tem que ter coragem e ser ousado. Você tem que ir além. Então, homens que foram ousados diante de Deus. Abraão, ele foi ousado. Pensa, ao partir de uma terra que ele nem sabia onde era. Muita ousadia numa fé de uma promessa que ele recebeu. Ousadia. Quantos de nós aqui largaria suas coisas, largaria sua casa, largaria seus familiares e falou: gente, eu estou indo para onde? Não sei, mas eu estou indo porque Deus mandou. Mas aonde é? Também não sei. Eu sei que Ele vai me mostrar no caminho. Ele ia andando e Deus ia mostrando o caminho. Ousadia. Um outro que a gente fala, Gideão foi ousado ao aceitar e pelejar com poucos homens, com 300 homens. É uma ousadia. Quem vai à peleja com um exército tão pequeno? Porque nós confiamos na quantidade, nós confiamos na força, e às vezes Deus tira tudo isso para que você seja ousado. Elias, no embate, ao desafiar os 450 profetas de Baal, ele foi ousado. Pensa, aquele Deus que jogar fogo sobre o altar, e ele ainda, olha a ousadia, pode molhar o meu. Molhe o meu. Ousadia, porque ele confiava. João Batista, ele foi ousado. Ao saber que ele era menor, mas mesmo assim, ele iria preparar o caminho do Senhor. Ousadia. Jesus, ele foi ousado ao trazer uma palavra diferente do que as pessoas esperavam que o Messias trouxesse. Ousadia. Fez coisas que a sociedade ficava escandalizada, porque ele era ousado, ele curava no sábado, ele se assentava com o pecador, porque ele era ousado. Paulo, ele foi ousado quando no meio de Jerusalém, ou no meio daquela situação judaica, ele falou que ia pregar aos gentios. Ousado. Muitos podem não ter aceitado a princípio, mas ele foi ousado. E a pergunta que eu te faço hoje: em qual área da tua vida você precisa ser ousado? Cada um aqui foi ousado numa determinada área, porque precisava e porque tinha uma promessa de Deus. E talvez hoje Deus te trouxe aqui
para te perguntar: em qual área você precisa ser ousado? Em qual área você precisa vencer o medo para ser ousado, para usar a fé com coragem, como esses homens usaram? Qual área da tua vida? Tem uma frase de Franklin Graham, que ele diz o seguinte: o céu não é para covardes. Eu achei essa frase forte demais. Quando ele diz: o céu não é para covarde. Parafraseando, eu diria que, pois a fé exige muita ousadia. Para você ter fé e colocar tua fé em prática, você precisa de coragem, você precisa ter ousadia. Então o céu, ele não é para covardes. A Bíblia diz que a gente tem que colocar força para entrar no céu. Então não é para covardes, não é para quem para no meio do caminho. Nós hoje louvamos hinos sobre Maranata, sobre a volta de Cristo. E essa volta, para você estar com Ele, não é para covardes. É para gente que tem coragem. Porque para entrar no céu, você tem que ter coragem. Para você ir morar com Deus, você tem que ter coragem. O céu não é para covardes. O céu é para quem tem coragem de lutar. O céu é para quem tem coragem de avançar. O céu é para quem tem coragem de não desistir quando tudo diz não. O céu é a coragem que a pessoa tem de ir contra a cultura desse mundo. O mundo fala: faz assim, você faz outra, porque a palavra diz. O mundo fala: se veste assim, você vai se vestir de outro jeito. Então exige coragem, exige ousadia. Então o céu não é para covardes, pois o céu exige muito, a fé exige muita ousadia. Mas pensa, quando eu estava fazendo essa palavra, eu lembrei muito sobre Canaã e a terra prometida. De como que o povo teve que ter coragem para entrar na terra prometida. Coragem para avançar. Coragem para continuar um propósito que poderia ter parado naquela situação. Então Canaã, ou a terra prometida, ou a Canaã celestial, não é para covarde. O Jordão, para atravessar o Jordão, não é para covardes. Porque para a gente chegar à terra prometida, temos que atravessar o Jordão. E qual é a Canaã que você quer conquistar hoje? Qual é a Canaã que você tem que avançar hoje? Mas para você chegar, você precisa atravessar o Jordão. Então vamos abrir a nossa Bíblia e deixa a Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Que nós vamos falar sobre 5 pontos importantes sobre a coragem de avançar, a ousadia para avançar, amém? Vamos ler. Se puder colocar, por favor. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Nós vamos estar lendo aos poucos, conforme a gente vai pontuando aqui as colocações. Então, nós vamos ler primeiramente o versículo 1 e 2. E eu quero te dizer uma coisa: para você avançar, a crise, a dificuldade, ela vem sobre nós. Quem aqui não tem uma dificuldade ou uma dificuldade? Todos nós aqui, se nós formos sentar para ouvir, cada um está com uma dificuldade numa área. Seja conjugal, seja financeira, seja no emprego. Ninguém aqui está 100% em tudo, porque a vida muitas vezes é difícil. Então, primeira coisa, a crise, a dificuldade, ela vem sobre a nossa vida. Veja aqui, ó. No versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. O 2, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra para que eu estou para dar aos israelitas.
Então, a crise, a dificuldade, ela vem. E é interessante que na minha Bíblia, no versículo 2, ele fala desponte. Ali está, prepare-se para entrar. Na minha Bíblia diz desponte agora. Esteja disposto agora. Então, a crise ele vem. Imagina a situação que Josué estava passando naquela situação. Não foi um líderzinho que morreu. Foi o libertador que foi prometido nas Escrituras. Foi um homem que fez as leis, que fez a legislação. Ele mediava ao povo, ele orientava ao povo. Aquele homem que durante todo aquele tempo esteve à frente do povo estava morrendo. Imagina a crise que estava naquela sociedade. Porque desde quando eles saíram do Egito, o pai daquele grupo era Moisés. Eles tinham Moisés como aquele que era o detentor da palavra, aquele que era o carregador do fogo, aquele que era o carregador da presença de Deus. E Moisés falava e eles seguiam. E agora, este homem que esteve à frente durante todo esse tempo está morto. Uma crise estava pairando sobre aquela comunidade. E agora, alguns poderiam ter se perguntado, e agora o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Como que será de nós? Então a crise, ela vem. E a crise, ela se coloca na nossa vida como uma necessidade da gente enfrentar um desafio. Toda crise que você esteja passando ou alguma dificuldade que você está tendo é um desafio para você. É um desafio que Deus te coloca hoje para você se colocar, se preparar, se dispor e falar, eu vou avançar. Toda crise é um desafio para você colocar a sua fé em prática. As crises, as dificuldades, Deus permite que venha na tua vida, não é para te destruir, é para te instrumentalizar, é para aumentar a tua fé, é para que você tenha experiências, é para você aprender a vencer, é para você aprender a ser ousado a cada dia. Então as crises, as dificuldades, elas vêm sobre nós. E nós precisamos saber que essa dificuldade, ela pode ser vencida em Deus. Esses dias eu estava lendo, eu gosto muito de biografia, e eu estava lendo sobre Spurgeon, né, aquele que é considerado o príncipe dos pregadores, né, e os esboços deles andam até hoje nas escolas, né, nas pessoas para lerem. E uma admiração grande que eu nutro por ele, né, pelas suas pregações, pelos seus estudos. E eu estava lendo sobre a vida dele. E assim, às vezes a gente olha a pessoa, a gente fala, nossa, olha esse homem de Deus, o pastor pregando aqui, nosso pastor, ele é uma bênção, ele não tem problema, tudo para ele deve ser muito fácil, porque ele fala da fé como se fosse assim. Né, pastor? Às vezes as pessoas acham que fala da fé com uma praticidade, com uma facilidade, mas a pessoa não sabe que para chegar naquele estágio, tudo que tem passado e tudo que já passou. Este homem, esse pregador, ele sofria de gota, né, que é um reumatismo, artrite, uma dor muito severa nas articulações. Sofria de depressão, esporadicamente. A depressão dele era profunda, isso século XVIII, eu acho, né, que ele era. Ele não tinha as medicações que tinha hoje, os tratamentos que tinha hoje, e ele caía numa depressão profunda, que ele tinha que ir ficar lá no sul da França. E com dores e dores. Aí a mulher dele teve uma doença e ficou paralítica. E eu falei, meu Jesus, como esse homem conseguia se colocar de pé nos domingos? Como este homem conseguia receber tanto de Deus e pregar umas palavras tão maravilhosas? Sabe por quê? Ele aceitava o desafio. Ele não ficava parado, prostrado, pensando nas dificuldades e na crise que estava na vida dele. Ele enfrentava. Quando ele precisava de outro tratamento, ele dava uma rezinha, voltava com mais força, porque a artrite, a depressão, nada poderia parar aquele homem, nada poderia parar aquele que crê, nada poderia parar aquele que aceita o desafio. E assim, ele, tendo uma mulher que era paralítica, ela também não parava. Ela era aquela que
que levava as palavras dele, ela incentivava, ela mandava para os jornais, ela incentivava. Queridos, um casal improvável diante das dificuldades. Eu falaria para eles, queridos, vão descansar, não é não? Diante de tantas dificuldades, mas não. Eles tinham um espírito ousado, eles não paravam diante da dificuldade, eles estavam igual Pedro, eu estou encarcerado, mas covarde eu não sou. E às vezes nós, na nossa vida, nós paramos por causa das coisas, nós paramos por causa das dificuldades, nós deixamos os problemas nos envolver de tal forma que nós não conseguimos caminhar mais. Temos que olhar para trás e pensar, onde eu parei? Onde foi que eu paralisei? Onde foi que eu deixei de avançar? Porque as dificuldades vêm e a gente para. A gente está no movimento, a dificuldade vem, aí já vai mais devagar. E nós precisamos entender que em Deus nós temos força e vigor, ânimo, poder para continuar. Aleluia! Mas nós precisamos entender que quando a crise vem, quando o desafio vem, nós precisamos mudar a nossa mente. Muitos não conseguem vencer o desafio, ou não conseguem vencer uma dificuldade, porque a mente não está renovada. A mente não está renovada. Ela não aprendeu que ela tem que estar caminhando para frente, renovando a mente, como diz lá em Romanos, capítulo 12. Renovando a mente. A forma como você venceu no passado não significa que você vai vencer hoje. Deus quer te dar novos instrumentos. Deus quer te dar novas armas espirituais, mas a gente fica preso àquilo, àquele modo, àquela forma de ver o mundo, e a gente não avança. O versículo 3 diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ou como eu dar... Eu estou lendo na outra versão, né, gente? Perdoe-me. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Veja, aqui está fazendo alusão a uma promessa que foi feita a Moisés lá no passado. Mas onde Moisés estava? Agora, Moisés estava morto. E Deus está fazendo reviver uma promessa que ele fez lá no passado. Mas Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Isso foi tirado dele, ele não entrou. Assim como 2 milhões de israelenses que não entraram, morreram no deserto. Em Números capítulo 32, diz que os israelitas acima de 20 anos morreram no deserto. E somente 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Deus teve que permitir que toda uma geração se fosse, para que viesse uma geração nova, com uma mentalidade nova, capaz de suportar a terra prometida. Aleluia! A palavra de Deus diz que morreram no deserto 2 milhões de pessoas. Sabe por quê? Lá no versículo diz que eles não persistiram, eles murmuravam, eles não tiveram coragem. Quando a gente pega o livro lá de Êxodo, eles não tinham coragem nem de sentir a presença de Deus. Quando Deus se apresentava no monte, corriam. Aí Moisés, vai lá, a gente não quer não. Vai lá, Moisés, seja nosso mediador. Por causa de uma mentalidade que não foi renovada, 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Aí tu para e pensa, meu Deus, Deus tirou tantas pessoas lá do deserto. Foram tantas pessoas que saíram junto com Moisés. E somente 2 entraram daquele povo. Sabe por quê? Como diz ali, Deus está renovando. Pode deixar o versículo na tela, por favor. Porque como ele prometeu a Moisés, ele está renovando a promessa numa nova geração, com uma nova mentalidade. Sabe por quê? Segundo tópico, é necessário mudar uma mentalidade paradigmática.
Sabe o que é uma mentalidade paradigmática? Ela pega um modelo e segue aquele. Ela não consegue mudar. Ela não consegue olhar por outros ares. Ela não consegue olhar por outro plano. Deus está falando uma coisa, mas ela não consegue ver. Por quê? Porque estava ali, somente naquilo ali. Para entrar na Canaã, para atravessar a questão do Jordão, você tem que ter uma mentalidade nova. Você tem que parar de funcionar da forma como você funcionava no passado. Por que nós viemos à igreja todo domingo? Porque nós precisamos nos alimentar de palavras novas. Porque a palavra de ontem já se passou e Deus quer dar uma profecia, uma palavra hoje para a tua vida. Aleluia! Mas se nós não nos renovamos a mente, nós não conseguimos avançar. Porque pessoas que não têm mente renovada, até a vida de escravidão ela quer voltar. Pessoas que não têm a mente renovada, ela olha para o passado, numa vida de sofrimento, de escravidão, e ela tem saudade. Como o povo tinha. O povo olhava para o Egito e falava, melhor estava lá. Ele nos tirou de lá para morrer no deserto. Queridos, Moisés não tirou ninguém para morrer no deserto. Mas a falta de fé, falta de coragem, falta de ousadia e falta de confiança em Deus fez com que eles ficassem no deserto. E quantos de nós estamos numa situação difícil, que parece que a gente está no deserto? E nós falamos, meu Deus, parece que eu vou morrer nesse deserto. E Deus está falando, para de funcionar de um jeito só. Você tem que renovar a sua mente. Você tem que renovar a sua fé. Você tem que renovar a forma como você tem feito as coisas. Porque senão, você não atravessa Canaã. Você não chega em Canaã, não atravessa Jordão. Mas pensa, terceiro ponto. Não é a crise, mas sim Deus que te dá o destino. Quando a gente está diante de uma dificuldade, ou quando a gente está diante de um rio, como o Jordão, né? Porque Deus falou, vocês vão cruzar. E tinha que ter muita ousadia para atravessar aquele rio. Porque a palavra de Deus diz, no capítulo 3 de Josué, que o rio estava transbordando. E como a gente vai atravessar esse rio transbordando? Era uma comunidade, tinha crianças, idosos. Como vamos atravessar esse rio que está transbordando? E a palavra de Deus diz que eles atravessaram em seco. Um rio que estava transbordando. Precisamos entender que não é a crise que vai dar o destino na tua vida, mas sim Deus quem dá. A palavra de Deus nos diz no versículo 4 e 5. Diz assim, pode pôr para a gente? Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande no oeste. Pensa, olha a situação de Josué. Perdeu Moisés. Estava diante de um rio transbordando e Deus fala que eles vão ter que conquistar tudo isso. Tenta entender a mente de Josué. Meu Deus, estou de luto de Moisés. Tenho que atravessar o rio. Deus está falando ali naquelas linhas ali. Que ó, o versículo 4. Todas essas áreas Deus vai dar, e Deus vai dar como? Chegou, ai gente, me dá essa terra. Tu acha que era assim? Não, eles tiveram que lutar, eles tiveram que pelejar. Então, Josué, ao ouvir essa palavra de Deus, ele pode ter pensado, meu Deus, não é só o luto de Moisés, eu tenho que atravessar o Jordão, eu tenho que conquistar a terra, e eu tenho que possuir a terra. Um problema atrás do outro. Que poderia ter feito você desistir. Porque quando nós estamos diante de uma dificuldade, a gente quer que Deus venha aqui e resolva tudo. A gente quer que Deus, de forma milagrosamente, Deus faça.
A gente pede milagres, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente não quer fazer aquilo que Deus está mandando. Nós não queremos fazer como Josué, se colocar de pé e acreditar. Quantos problemas? Aqui está falando, olha, prometi a Moisés e esse território será de vocês. E não chegou lá com o nome, Josué, tua casa é aqui. Eles tiveram peleja. Eles tiveram que desafio, eles tiveram que enfrentar problemas. Então nós temos que saber que as dificuldades, se a gente for colocar no papel, se a gente for medir as coisas que nós temos que fazer, nós vamos desistir. Ai, mas eu quero um emprego novo, o que eu tenho que fazer? Eu acho que você tem que ser mais pontual no trabalho, que você está querendo uma promoção, você tem que ser mais pontual. Você tem que estudar mais. Quem sabe fazer uma faculdade. Não, isso dá muito trabalho. Eu quero um emprego amanhã que eu já ganhe tanto. A gente não quer se dar ao trabalho de fazer as coisas. Nós queremos que o maná continue caindo do céu. Nós temos que avançar. Nós temos que conquistar e possuir a terra. Porque Deus, Ele deu a promessa. Mas é você que tem que conquistar. Deus deu a promessa para Moisés. E Ele está falando, mas Josué, é você que vai. Deus fez a promessa para a tua vida. E Ele espera que você avance. Se você pega a palavra de Deus, quantas promessas tem para a tua vida? E Deus espera que você avance. Próximo ponto. Há uma promessa, mas a palavra é quem vai orientar seus passos. Josué, capítulo 1, versículo 8. Porque nós sabemos que há uma promessa para a tua vida. Talvez você tenha recebido uma promessa de um emprego. Talvez você tenha recebido uma promessa de um filho que você está esperando há muito tempo no Senhor. Talvez você tenha recebido uma promessa da conversão do seu filho, do seu esposo. E a gente fica somente esperando. Mas diz a palavra de Deus em Josué, capítulo 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridos, vejam. Nós nos versículos anteriores, Deus está falando, eu te darei a terra de lá, eu te darei a terra de cá, eu te darei o oeste, eu te darei o leste. E agora no versículo 8 Deus fala, tu tem que meditar na palavra. Porque é essa meditação, é esse contato com a palavra, com o dono da promessa, é que vai fazer você lograr êxito. Aqui está falando, olha... Você tem que fazer tudo quanto nele está escrito. Porque isso, meditar na palavra, fará prosperar o teu caminho. E você será bem-sucedido. Não basta ter uma promessa. Não basta saber que Deus te prometeu algo e você ficar sentado esperando que aconteça. A palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que você tem que fazer algo. Que você tem que meditar na palavra, que você tem que ter o teu tempo secreto com Deus, que você tem que ter comunhão com Deus. Se você entrou nessa porta hoje, com alguma dificuldade, com medo, queridos, queridas, você vai receber orientação para ganhar e chegar a alcançar a promessa de Deus através da palavra. Se você está numa dificuldade, você precisa meditar na palavra. E não é somente no domingo, na quinta, na terça, não. Você precisa ter uma prática de abrir a palavra na tua casa.
Você precisa ter uma prática de falar com Deus na tua casa, de meditar na palavra dia e noite, porque é essa meditação na palavra é que vai fazer você lograr êxito, que vai fazer você atravessar a dificuldade, que vai fazer você atravessar o Jordão e conquistar a terra que você está querendo, o emprego, a resolução no seu casamento, seja qual for a terra prometida que você quer alcançar, você vai alcançar na meditação da palavra. Deus fez a promessa, mas e você, querido, o que você está fazendo? Temos que parar com a romantização do evangelho, da palavra, de que eu sou tão especial para Deus que eu vou ficar deitado, que eu vou ficar sentado e Deus vai fazer tudo para mim. Que agora que eu sou crente, porque quando eu me converti falaram que era assim, me enganaram, né? Depois eu vi que não era nada disso. Queridos, não é dessa forma. Eu sentado no trono e Deus me servindo em tudo que eu preciso. Não, existe uma matemática na vida. Existe um plano, existe uma forma de funcionamento que Deus já criou. E Ele controla dentro desses princípios, dentro dessas leis que Ele criou. E uma delas é, você precisa fazer sua parte. A minha mãe não era crente, ela dizia assim, ela dizia pra gente, que na Bíblia estava escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu acreditava que aquilo estava na Bíblia. Minha mãe era espírita, a gente não tinha Bíblia, e eu achava que aquilo era bíblico. E quando eu me converti, eu fui procurar e eu falei, caramba, minha mãe, não tem na Bíblia. Mas é um princípio verdadeiro, porque aqui está dizendo, olha, faça a tua parte para prosperar o teu caminho, para você ser bem-sucedido. Não adianta, querido, você só esperar que Deus faça. Talvez a vitória ainda não veio porque você está paralisado. Talvez a vitória não veio porque você está com algumas dificuldades para enfrentar a preguiça, o sono, o comodismo. Talvez seja isso que você tem que vencer. O desânimo. Deus fez a promessa e Ele te dá todos os instrumentos para você alcançar a promessa. Agora você tem que se levantar. Aleluia. Você tem que se dispor, você tem que estar disposto a fazer algo. Você tem que estar disposto a buscar a Deus. Você tem que estar disposto a conhecer aquele que fez a promessa. Porque senão você vai ficar lá no deserto como 2 milhões ficaram. Diz para mim. Você quer entrar na terra prometida ou quer morrer no deserto? Porque não creu, porque não acreditou, porque não avançou, porque não fez sua parte. A promessa foi para todos, querido. A promessa foi para aqueles que morreram no deserto. Mas eles não creram, eles não tiveram disposição. Eles não tiveram disposição para avançar. Eles não tiveram disposição para conquistar. E talvez você esteja aqui hoje e essa palavra seja para a tua vida. Você está cheio de problemas, cheio de dificuldade, não consegue romper. Talvez seja falta de leitura da palavra. Talvez seja falta de você ter intimidade com a palavra de Deus, de você meditar nela. Porque quando você medita nela, sabe por que você logra êxito? Sabe por que você é bem sucedido? Porque a palavra, ela vai te orientando nas tuas decisões. A palavra vai te dando orientação, direcionamento e tu consegue lograr êxito. Agora, se você tem uma promessa e você está esperando cair do céu, aí fica com algumas frases cristãs, jargões, no tempo de Deus. Eu estou esperando no tempo de Deus. E talvez Deus tenha falado para você, igual Ele falou para Josué no versículo 2. Dispõe-te agora. Aleluia. Mas você é no tempo de Deus. Eu vou esperar no tempo de Deus. Porque tem aqueles cristãos passivos, que é tão passivo que ele está esperando na rede, igual baiano. Por quê? Desculpa os baianos, é porque o pessoal fala disso da rede do baiano, né? Mas enfim, está deitado na rede, quer dormir, quer gozar a vida dormindo. Enquanto eu durmo,
Deus me abençoa. Enquanto eu estou aqui descansando, Deus está trabalhando para mim. A Bíblia diz, não seja amante do sono, para que você não empobreça. Querida, em nome de Jesus, nós precisamos entender que há uma promessa, mas a palavra, quem vai orientar teus passos. Se você não tiver contato com a palavra, não vai adiantar nada a promessa. Se você não estiver meditando na palavra, não vai adiantar a promessa. Sabe por quê? Quem medita na palavra, ele lembra até Deus sobre a promessa. Quem tem contato fala, Senhor, tu te lembras do que tu disseste? Eu sou propriedade tua, Deus. Eu sou propriedade exclusiva tua, Senhor. E quando tu começa a orar a palavra, tu começa a reivindicar na palavra como filha, porque eu sou filha. E quando tu começa a reivindicar, tu fala, Senhor, eu vou vencer, eu vou fazer, porque a tua palavra diz, aleluia. Aleluia. Agora, se você é um cristão passivo, se você adentrou aqui hoje, Deus está falando, desponte, rapaz. Desponte, mulher. As coisas não vão cair do céu, não. Não vai cair. A salvação do teu marido não vai cair do céu. O teu emprego não vai cair do céu. Você tem que se dispor. Você tem que fazer algo. Você tem que entrar num propósito. Você tem que esbofetear a sua carne. Você tem que fazer os seus propósitos de 10, 20, 30, 40 dias até que você sinta o céu na tua casa. Mas nós estamos ali, ó. Estamos ali. Estamos ali. Achamos que um jejumzinho de vez em quando resolve o negócio. A gente fica somente aplacando a nossa culpa no mundo espiritual. De 15 em 15 dias ou uma vez no ano faz um jejum. Dobra o joelho dentro de casa uma vez na vida, porque agora, né, Deus ouve em pé, Deus ouve sentado, e aí a gente não tem aquele tempo especial. Eu estou aqui, Deus está ouvindo, glória a Deus. Eu oro quando eu estou lavando louça, eu oro botando a roupa na máquina, eu oro fazendo comida, mas eu sei da importância de falar, vem cá, Jesus. Num cantinho, eu e tu, eu reservei esse tempo para você. Então nós precisamos saber que nós precisamos disso. A promessa Ele deu. Mas você tem que ficar de pé e ler a palavra. Porque assim você vai conseguir atravessar o Jordão. Assim você vai conseguir entrar na terra prometida e conquistar todas as terras. Ou então, fica no deserto, porque não tem mentalidade nem disposição para aguentar o tranco, para lutar, para conquistar. Porque, queridos, para ter vitória no reino de Deus, para ter vitória no mundo espiritual, tu tem que ter disposição. E o último ponto. O último ponto diz, tenha ânimo. Seja forte e tenha ânimo. E é interessante porque essa palavra, tenha ânimo. Coloca para a gente o versículo 6, por favor. Ele aparece 3 vezes, do versículo 1 ao 9. 3 vezes. Deus está querendo incutir na cabeça desse rapaz. Deus está querendo colocar lá dentro da cabeça dele, porque Deus repetiu. Josué não era surdo, mas Deus falou 3 vezes. Olha, por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom. Não. É em Josué, querida. Josué capítulo 1. É o último tópico para a gente poder terminar. Josué capítulo 1. Foi, né? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Cutuca teu amigo aí do lado, teu irmão fala, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Em algumas versões fala, tenha bom ânimo, tenha ânimo. Versículo 7. Somente seja forte e muito
corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Deus te convida hoje a avançar para atravessar o obstáculo que você está tendo. O Jordão é um obstáculo. Havia uma crise, havia um obstáculo e havia algo a ser conquistado. E Deus prometeu que iria dar todas as coisas. Mas Ele fala, você precisa ter bom ânimo. Você precisa ter coragem. Você precisa ter ousadia. Porque, queridos, não se conquista a terra prometida sem ousadia. Não se conquista a terra prometida sem coragem. O povo morreu no Egito porque murmurava e faltava ousadia. Eles preferiam o comodismo de uma vida passada, de uma vida de sofrimento. E muitos de nós falamos que queremos vitória, mas a nossa mente está acomodada com a vida que está levando. Muitos de nós não conseguem se levantar e fazer porque entrou no comodismo. E, queridos, é nesta hora que você tem que decidir. É nessa hora que Deus te convida. Vanessa, Bárbara, Toninho, Mona Lisa, Deus convida. Você vai se dispor ou você vai ficar paralisado? Você vai se colocar de pé e vai avançar para conquistar ou você vai ficar parado? E ele fala ali, não desanimes, não se apavore. Olha Deus tratando de forma humana, porque sabia que ele poderia ficar apavorado. Deus falando, meu filho, vai vir situações na tua vida que vai tentar te desanimar. Vão vir situações na tua vida que vão te apavorar. Mas tenha bom ânimo, seja corajoso, porque eu estarei contigo. Aleluia! É a certeza da promessa. Então, nesta noite, o que você precisa sair daqui hoje é determinado a conquistar o que você deseja. Determinado de dizer que as crises, as dificuldades não vão dar o teu destino. Ai, o que vai ser de mim depois desse veredito? O que vai ser de mim depois desse diagnóstico? O que vai ser de mim agora que perdeu o emprego? O que vai ser de mim? Quando você diz isso, você está acreditando que as dificuldades dão o destino para a tua vida. Mas quando nós oramos e quando nós nos aproximamos de Deus, nós sabemos que quem nos dá destino é o Senhor. E nesta noite Ele nos promete estar conosco. Ele tão somente fala, tenha coragem, esteja disposto, esteja de pé. Então, em nome de Jesus, você precisa ser determinado nesta noite. Então fique de pé. Cante esse louvor e declare. Determinado, vou viver todos os meus sonhos. Pregue com meus pés firmes. Aleluia. Eu decido, vou lutar, ir até o fim com Deus e me permitir ousar. Essa entrega muda tudo, me levanta e faz lutar. Aleluia. Você viu ali? Se permitir ousar. A fé em Deus, a vida cristã te convida a dar um passo de ousadia, a dar um passo à frente, mesmo que você não veja o chão. Hoje, nesta noite, o Senhor está te convidando, determine isso, seja determinado e seja ousado, que você possa acreditar que você precisa ser determinado em nome de Jesus. Aleluia! Cante com fé.
fé e declare isso. Vou viver todos os meus sonhos. Eu vou conquistar a minha terra prometida. Eu vou lutar, porque eu vou ter coragem. Eu vou até o fim. Aleluia. Eu vou ser ousado. Essa entrega muda tudo. Aleluia. Então, em nome de Jesus, determine. Eu quero viver, você quer? Eu vou lutar, eu vou ter coragem. E me permitir usar essa entrega muda tudo. Aleluia, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, pense agora numa crise ou numa dificuldade que você precisa vencer. E coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, esta dificuldade, essa crise que tem se instaurado na minha vida, eu creio, Pai, que eu preciso ser determinado. Eu preciso ter coragem, ter ânimo, ser forte, porque a Tua palavra me confere a certeza de que o Senhor vai estar comigo. Senhor, em nome de Jesus, as dificuldades não dão destino na nossa vida. Então, em nome de Jesus, Pai, contempla o coração de cada pessoa que aqui está. Dê força e coragem para avançar. Dê um espírito de intrepidez, um espírito de coragem para não